Pode alguém ser muito religioso e prestar os seus cultos a Deus e mesmo assim não agradar a Deus? É curioso perceber como alguns homens conseguem ser tão dedicados à religião e ainda assim estarem tão longe de Deus. Frequentam os cultos, participam das células, frequentam reuniões de oração, sem mudança genuína de vida, sem santidade, sem amor, sem respeito e sem envolvimento verdadeiro com a obra de Deus. O próprio Senhor Jesus condenou algumas pessoas assim, como os fariseus. Nas suas repreensões em Mateus 23:13, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, homens profundamente religiosos, mas o coração estava muito longe de Deus. Pode alguém prestar culto a Deus e aí seu culto não ser recebido a Deus? Sim, pode. Como as condenações de Isaías no capítulo 1, quando ele diz: estou farto dos seus cultos aos judeus. Não voltem a fazer desses sacrifícios para mim. O evangelho cresceu tanto no Brasil que alguns fatos interessantes começam a acontecer. Há relatos nos morros do Rio de Janeiro, em meio às favelas, entre os traficantes de droga, que o evangelho cresceu lá, que muitas pessoas, a grande maioria dos morros são pessoas evangélicas, mães convertidas verdadeiramente ao Senhor, que educaram seus filhos na igreja, nos ensinos da palavra, e eles se tornaram religiosos, mas em um certo momento eles se desviam do Senhor e se envolvem com o tráfico de drogas, e antes de fazer as suas operações, eles se reúnem, dão as mãos, leem trechos bíblicos e fazem orações para que Deus os proteja na guerra contra os policiais e nas operações que eles vão fazer de tráfico de droga em meio à cidade. Por isso, eu quero convidar diante dessa verdade o que é a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, Paulo ensina que o culto que agrada a Deus não são os ritos de sacrifício de animal, mas sacrificar a sua própria vida no altar do Senhor, em santidade e em consagração. O culto que agrada a Deus é uma vida que vive para cultuar, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de quem é fruto de quem teve uma vida transformada por ser culto a Deus. Nós não fomos chamados para levar uma vida somente de cultos e de ritos religiosos, mas uma vida que agrada a Deus em todos os momentos, sendo um culto vivo a Deus. Por isso, consagre a sua vida para ser um culto que sobe como um aroma suave à presença de Deus e que agrada a Deus te olhar viver. Deus te abençoe. Nós continuaremos ainda a meditar nesses versículos nos próximos vídeos. Fique ligado conosco. Amém.